Gostaria de cumprimentar a excelentíssima vice-presidente Mirim Eixela Suzana Martins, em seu nome, todos os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, os ex-vereadores mirins Bruno Albino Bernertz e Olga Vilela de Oliveira, público aqui presente, as que nos acompanham pela internet e pela TV Legislativa, a todos um bom dia. Bom, nos atuais dias do Brasil, nós estamos cada vez mais e mais vivendo uma fase que eu gosto de chamar como o desespero. Porque o desespero, em sua essência, significaria a perda da esperança. Mas aí vocês podem acabar se perguntando, tá, mas a perda da esperança em quê? Bom, muitos dos brasileiros já perderam a esperança na política brasileira. Com tantos escândalos de corrupção e políticos que usam de seus cargos para conseguir privilégios, dentre outras tantas coisas, que estão fazendo com que frases como nenhum político presta, ou a política no Brasil já não tem mais jeito, sejam proferidas cada vez mais. Infelizmente, são pensamentos desse tipo que acabam por dar brecha para que bandidos travestidos de políticos venham a roubar, pois todo mundo já diz que nenhum político presta, não é mesmo? E, bom, nós devemos acordar cada vez mais cobrados que estão no poder de forma justa e apoiar futuros candidatos de nossa confiança, pois nada nesse mundo é sem salvação. Porém, para mudar a política brasileira vão ser necessários muita paciência e persistência, pois esse será um processo lento e muito cansativo. E, acima de tudo, devemos cada vez mais procurar saber sobre os trabalhos desenvolvidos pelos políticos, se eles realmente possuem propostas viáveis e de acordo com as necessidades do povo. Com a palavra em parte, o vereador mirim Marco Antônio Dias da Silva. Bem, gostaria de parabenizá-lo pelo assunto escolhido e, com certeza, tem que reavaliar as atitudes. Por exemplo, eu mesmo fui falar com algum familiar meu, falando, tem interesse na política. E disse, não, político não, vai se envolver com coisa errada. Mas eles têm que entender que não é todo político é corrupto. Claro, há muitos, a maioria, mas perceber qual a diferença entre um verdadeiro político e um bandido que está lá. Então, o que tem que reavaliar suas atitudes? Exatamente isso. Como eu sempre falo, na verdade, é como meu pai sempre fala, uma frase dele que eu gosto bastante. Todo tipo de generalização é burra. E isso é verdade. Você não pode julgar todo um grupo de pessoas com base em um pequeno grupo, porque muitas vezes são uma minoria e não uma maioria dentro desse grupo que acabam por vender uma imagem errada. Com a palavra em parte, a vereadora mirim Gabriele Ramos Machado. Eu quero parabenizar você pelo seu discurso, com o meu discurso foi meio parecido, porque, naquele dia a gente começou a falar sobre política e quando eu falei que eu era vereadora mirim, essa amiga da nossa família já começou a me olhar diferente, já como se eu fosse corrupta, como se todos os políticos fossem corruptos. Claro que tem, como o vereador mirim Marco falou, desculpa. Tem os que realmente são políticos e os que são bandidos. Então, parabenizo você de novo pelo seu discurso. Muito obrigado. E eu vejo isso tanto dentro da minha família também, com vários dos meus parentes, que nesses dias mesmo eu escutei uma piadinha, claro, era uma piada, mas acaba muitas vezes refletindo a opinião das pessoas sobre a política, que daí eu falei, que eu sou vereador mirim. Daí ele perguntou, já ensinaram você a roubar? Como é que tá indo? Tá na Lava Jato? Né? Falo, apesar de ter sido uma piada, infelizmente, isso acaba refletindo o que muitas pessoas realmente acham da política brasileira, que não tem salvação, que já não tem mais jeito. Eu escutei muitas pessoas falarem justamente que, eu vou votar em branco, porque não tem mais candidato que presta. Ou que eu já não quero mais saber da política brasileira, porque não presta mais, nenhum político que está lá presta, nenhum quer fazer nada, mas as pessoas esquecem que muitas vezes um político não pode fazer uma coisa sozinho, ele precisa de apoio. E como que ele vai conseguir esse apoio? Com o nosso voto, conosco votando em mais pessoas que possam ajudá-lo, pessoas honestas. Ou então, muitas vezes nós mesmos entrando para a política, se nós achamos que nenhum político presta, então por que você não entra para a política para realmente tentar fazer alguma coisa diferente? Com a palavra em parte, o vereador mirim Gustavo Vespa Antunes. Bom, eu concordo totalmente com você, porque uma vez na minha escola me questionaram, quando eu falei que eu era vereador mirim, me perguntaram, você está já roubando, já está virando ladrão, já está roubando, desviando o dinheiro da comida da merenda, um monte de coisa assim, me zoando? Mas daí eu penso, o cara não sabe nada sobre política e já fica apontando o dedo e falando, você é corrupto. Por isso eu concordo totalmente com o que você disse. Parabéns.
Muito obrigado. E realmente, isso também entra um pouco naquela questão que eu já falei várias e várias vezes, já devem estar cansados de escutar o tanto que eu falo disso, mas da alienação, que é realmente você falar de algo sem você realmente saber. Você é o fala-fala, é o alguém me falou que todo político é corrupto, então isso quer dizer que todo político é corrupto, sendo que você nem conhece. Isso, além de ser alienação, também entra na questão de um pré-conceito. Você tem um conceito prévio de alguma coisa sem você antes conhecer e você já dá a sua opinião em cima disso. Então, a gente tem cada vez mais que monitorar, que vigiar e ficar atentos, mas a gente nunca deve dizer que a política brasileira não possui salvação, pois se cada um fizer a sua parte, juntos todos nós podemos consertar isso. Então, ao invés de somente cobrar e reclamar, tente você entrar para a política, para que você possa representar os ideais pelos quais você luta e assim tornar o Brasil um país mais justo. Muito obrigado pela atenção.